Sauda-se os irmãos da live com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui conosco. Aqui quem fala é a jovem Pamela. Hoje eu estou sim trazendo a palavra do Senhor. Creio que os irmãos sentiram a nossa falta aqui nas lives, mas voltei aqui com os irmãos. Nós estávamos todos ruins aqui em casa. Meu pai e minha mãe ainda está um pouco ruim. Meu pai está mais aqui em casa. Peço que vocês orem em favor dele já. O pai está enfermo. Peço que vocês apresentem eles nas suas orações. O irmão Jarce e nossa irmã Nancy, para que eles voltem aqui conosco nas lives também, tá? Eu vou assim fazer o stand de oração em favor de cada irmão, de cada irmã. Que Deus venha abençoar fortemente a vida de vocês, que sempre nos acompanha, que sempre está aqui. Creio que Deus já operou muitos milagres através de nós. E hoje eu decidi fazer uma oração antes de ler a palavra do Senhor. Então, se você tiver aí um pedido especial de oração, peço que vocês entrem aí, façam os seus pedidos de oração, porque você é bem-vindo aqui. A gente estará orando por você no final da nossa programação. Se você estiver comentando agora, a gente ora por você agora, tá bom? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, venha visitar cada irmão e a cada irmã dessa live, operando milagres, Senhor Jesus, operando a cura e a transformação, abençoando a vida do irmão e da irmã que estará nos acompanhando, Pai. Vai tocando, Senhor Jesus, vai renovando e transformando a cada vez mais. Que essa pessoa que tem pedido, clamado, buscado, venha sentir o teu toque, o teu agir, Pai. Vai, Senhor Jesus, trabalhando, Pai, dando graça, Senhor Jesus. Venha, Pai, cada vez mais continuar nos ensinando a cada vez mais, Senhor Jesus, a operar, Senhor Jesus, a transformar, Senhor Jesus. Oh, glória, glória, glória a Deus. Vai abençoando a vida da irmã Deise que está nos acompanhando, dando graça, Senhor Jesus, o renovo na vida da tua serva e usando ela poderosamente, Pai. Opera, trabalha, Senhor Jesus, na vida do Davi, Pai. Visita o pai dele também que está enfermo, Senhor Jesus. Eu creio grande é o milagre, eu creio grande é a obra, a cura e a transformação que o Senhor tem na vida do teu servo, Pai. Vai trabalhando, dando graça, o renovo e a transformação. É o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Quero também dar os bem-vindos, né? Estamos aqui ao vivo com vocês pela rádio, pelo Facebook também. Então, se você tiver um pedido especial, é só estar comentando aqui para nós estarmos apresentando nas nossas orações. Irmãos, hoje eu não irei poder falar muito alto devido à minha garganta que ainda está um pouco ruim. Então, se os irmãos não estiverem ouvindo muito, eu peço que os irmãos comentem aqui embaixo, tá? Pra gente diminuir o volume do fundo musical aqui, tá? Quero que vocês abram as tuas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 30. Se você tiver uma Bíblia aí na tua casa e quiser nos acompanhar, será bem-vindo. Lucas, capítulo 15, versículo 30. Nós estamos assim, já entrando na palavra do Senhor. Que diz assim, então, a palavra do Senhor para os irmãos que estiver acompanhando aí. Disse Lucas capítulo 15, versículo 30, que diz assim: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda e as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, em todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Para os irmãos que estão entrando, vou repetir novamente. Lucas capítulo 15, versículo 30. Tá? Para vocês que quiserem aí estar acompanhando, tá? Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este é o teu irmão e estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmãos, vou ir direto na palavra, tá? Eu vou ser mais breve possível nessa palavra. Como eu falei para os irmãos, a minha garganta tá um pouco ruim, então não dá para prolongar muito, tá?
A palavra é muito simples em nos dizer, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 30, 31 e 32. Filho pródigo é uma parábola muito conhecida hoje em dia. É uma parábola que as pessoas já ouviram falar. É uma parábola em que muita gente prega hoje em dia. Mas quando eu leio essa parábola, eu percebo que cada pessoa conta uma história. Quando uma pessoa lê exemplo, uma história conhecida, vamos dizer aí as 10 virgens, é uma história em que cada pessoa conta algo sobre aquela história. E exatamente essa história funciona assim. Então tinha um certo menino, um certo homem que tinha 2 filhos. Sendo que o filho queria exatamente conhecer o que era o mundo. Conhecer o que era chamado liberdade. Conhecer as coisas que o inimigo oferecia. E tinha um outro filho que era o contrário dele. Que queria sempre estar ali ajudando o pai dele. Que queria sempre estar ali disposto a tudo que o pai dele precisava. Que focava a vida dele simples no trabalho. Que focava a vida dele em outras coisas e não conhecer o mundo. E aí a gente já podemos ver a diferença. Nós estamos vivendo num tempo em que quase todas as pessoas do mundo está sendo o primeiro filho em que quer conhecer o mundo, sabendo que o mundo não é o que diz ser. As pessoas hoje em dia estão vivendo num mundo em que todo mundo acha que a liberdade, a vontade de conhecer o mundo é bom. Não é bom. E aí esse filho então pede para o pai tudo que ele tem o direito naquela fazenda. Então o pai dele dá tudo que ele tinha direito, toda a riqueza que ele tinha, e ele pega aquela riqueza e vai embora de casa. Essa história é muito linda de ver, em que não importa quanto tempo você leve para enxergar que Deus está com você, Ele sempre vai te aceitar de volta. E continuando nessa parábola, ele sai de casa e ele gasta tudo que ele tinha direito no mundo. Às vezes o inimigo, ele dá tanta comida, tanta beleza na vista de uma pessoa, em que ela cega tanto, que às vezes ela leva anos para perceber que aquilo não era para ela. E o mais incrível é que eu fico triste de ver e que as pessoas não dão valor mais a um Deus que nós temos. Eu fico triste de perceber em que as pessoas não dão mais valor a um Deus que criou o universo. Eu fico triste de ver as pessoas, elas preferem o mundo e não a Deus. Eu não consigo entender como tem gente que consegue viver na situação em que o mundo está e continua vivendo no mundo. Sabe o que é o mais incrível de tudo isso? É ver que tem muita gente que já aconteceu tanto milagre na vida dessa pessoa, em que ela não enxerga o que Deus já fez na vida dela. Entenda isso. Tudo nessa vida tem um propósito. A sua vida é um propósito. Eu não canso de falar isso, porque eu quero que vocês entendam o que é propósito. A palavra propósito é você ser forte com Deus para você enxergar o que é propósito. Você foi um propósito de Deus. Ele te escolheu para fazer a obra. Ele te escolheu para fazer o chamado dele. Irmã Pamela, eu não sei, eu não tenho força. Eu não enxergo isso. Eu não consigo ver isso. Você consegue ver isso. Você consegue enxergar isso. Você foi o maior presente que Deus já fez nesse mundo. Você pode dizer 500 vezes o tanto que você quiser. Talvez para você não faça sentido nenhum. Talvez para você não tem significado nenhum. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo nessa vida tem um propósito. O seu nascimento foi um propósito. Você sempre será um propósito de Deus. Ah, mas irmã Pamela, eu já tentei de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira,
E até agora eu não vi nada, eu não vi o agir de Deus em minha vida. Você não viu porque você não quer ver. Você não viu porque você não quer enxergar o que Deus tem para você. Quando a gente começar a abrir os olhos e ver o que Deus tem para nós, nós iremos enxergar o sobrenatural em nossas vidas. E aquilo que a gente tem pedido, e aquilo que a gente tem clamado, e aquilo que a gente tem buscado, o milagre que nós temos sonhado, irá acontecer. Mas basta a gente dar o segundo passo, porque o primeiro Ele já fez, que foi morrer por você na cruz. Não seja aquele filho em que queria tudo só para aproveitar a vida. Não seja aquele filho que preferiu escolher o mundo e não a Deus. Não seja aquele filho que entregou o coração para o diabo e deixou ele conduzir o caminho seu. Não seja aquele filho em que achou que o mundo era melhor do que estar dentro de uma igreja. Para de pensar em que o mundo oferece coisa boa. Isso é uma mentira. Até quando você vai começar a perceber em que o mundo nunca vai te oferecer nada de bom? Ele nunca te ofereceu nada. Aprenda isso. Nós só podemos enxergar o que a gente quer enxergar. Enquanto você acha que o mundo está te oferecendo coisa boa, Deus, Ele está à porta do teu coração dizendo assim: ei, quando você vai me deixar entrar no teu coração e fazer morada? Quando você vai me deixar entrar no teu coração e conduzir os teus caminhos? Sabe por que o teu milagre não acontece? Sabe por que a tua cura não acontece? Sabe por que o teu renovo não acontece? Porque você decidiu colocar um impedimento entre você e Deus. Você decidiu então construir um muro em que você acha que tá bom pra você. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Quanto mais você diz que tá bom, mais lá no fundo de você, você sabe que tá horrível, que você quer mais. E você não sabe o que tá faltando, você quer que algo te preencha. E aquele filho então decidiu preencher um vazio que nunca foi preenchido no mundo. E aí ele foi curtir a vida como muitos jovens curtem. Saiu de casa, começou a fazer coisas que nós sabemos o que é e que o mundo oferece. Enquanto outro filho trabalhava muito mais do que ele já trabalhava. Enquanto aquele filho ajudava o pai dele muito mais do que ele ajudava. E aí então aquele filho decide voltar para casa porque não tinha mais nada para experimentar no mundo. Agora eu chego num ponto importante da sua vida. Às vezes o inimigo ele tenta fazer nós de desanimar de alguma forma. Eu não vou mentir para vocês porque eu já passei por essa fase de desânimo. Mas quando você mostra para ele que tem um Deus na sua vida que conduz a tua direção, você vai perceber que o inimigo pode tentar de tudo quanto é forma de desanimar, mas ele nunca vai conseguir te tirar da presença de Deus. Eu vou ensinar um jeito para vocês se encontrar com Jesus mais. É do jeito que eu me encontro quando eu tô realmente querendo desistir. Estamos 15 dias numa casa sem poder ir para a igreja. Eu entendo que é difícil, porque a igreja, para nós, é algo que sempre vai nos fortalecer. Mas faça uma live de oração, de louvor, de oração, de pregação. Você vai perceber que você está usando essas redes sociais por um bom motivo.
Eu fico indignada de ver que as pessoas pegaram a mania de postar indireta no Facebook. Eu fico indignada de ver que tem pessoas que postam assim: ah, não deu valor, perdeu. Gente, que ser humano nós estamos sendo? Não é isso que Deus ensinou para nós. Não é o ser humano que Deus criou. É isso que o diabo quer, que as pessoas criem as redes sociais para julgar umas às outras. As pessoas decidiram criar as redes sociais para falar mal da vida das outras, ou para mandar indireta para as outras, ou para postar coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Aprenda a usar esse negócio chamado Facebook, que só pelo nome você já vê que não é de Deus. Aprenda a usar o WhatsApp para algo bíblico, não para ficar criticando as pessoas. Eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar disso, mas eu vou falar porque Deus está mandando eu falar. Aprenda a usar o Instagram não para ficar mandando indireta, mas sim para consolar um coração e fortalecer um outro coração. Porque talvez para você mude alguma coisa, mas nunca vai mudar. Sabe por quê? Eu não sei se vocês repararam, mas quanto mais a pessoa manda indireta, mais a pessoa ela quer mandar indireta. Ela nunca está satisfeita com aquela indireta. Então, ao invés de você mandar uma indireta, manda uma palavra bíblica. Talvez a pessoa que te julgou antes de você julgá-la novamente, ela repare que você é de Deus e ela pare de mandar indireta também. Enquanto a gente fica respondendo indiretas, enquanto a gente fica criticando as pessoas, mais o inimigo vai achar bom. Aí eu te pergunto, como é que Deus vai trabalhar na vida de alguém assim? Não tem como Deus trabalhar na vida de ninguém assim. Deus, Ele trabalha naqueles coração honesto, sincero, o que temente a Deus. Quer um exemplo? Jó, ele tinha tudo na vida. Ele tinha tudo que ele queria na vida. Ele podia dizer a um pobre que ele não tinha nada e ele tinha tudo. Mas ele decidiu ignorar o fato de que ele é rico e ajudar quem precisava. Ele não ligou para nada, para nenhum bens materiais. Ele focou em Jesus. O nosso foco é Jesus. E voltando na palavra, então o jovem volta para casa. E o pai dele fica muito feliz em ver aquele jovem de volta para a casa dele. Essa parte é muito linda de ver em que não importa quantos erros nós cometemos nessa vida, quantos pecados nós cometemos nessa vida, sempre vai ter alguém que vai nos receber bem. Sempre vai ter alguém que vai nos olhar e vai dizer que sempre vai nos amar. E o nome dele, para você que não sabe, é Jesus. Ele te ama, ele te consola, ele te ajuda, ele te guia, ele te protege, ele está com você. E não importa quantas pessoas te julguem por isso. Não importa quantas pessoas atiram pedras em você. Saiba disso. Aquela morte na cruz teve sim um significado. Teve um propósito. E o significado foi que ele te amava. O significado foi que ele se importava com você. O significado foi que ele mostrou que não importa a tristeza que você estivesse passando, ele estaria com você. E tudo que você pedir, tudo que você sonhar, tudo que você planejar, ele vai te dar em dobro, 1000 vezes a mais. Ai, irmã Pamela, eu tô passando por uma dificuldade muito grande, eu não tenho força para orar. Eu vou te falar uma coisa muito importante para vocês.
Se a gente deixasse conduzir pela dor, pelo sofrimento, pelo vazio, a gente nunca vai encontrar força. Quando você não tiver força, muito simples, ora Jesus, creia no milagre, creia no impossível, creia no sobrenatural na tua vida. Porque quando você acreditar que Deus está no controle de tudo, quando você acreditar que Deus ele vai fazer o impossível, e quando você vê que o milagre aconteceu na tua vida, você vai ver que tudo que você tem pedido, tudo que você tem buscado, tudo que você tem clamado, sonhado, irá se realizar. Tem um livro que eu amo muito. E esse livro conta várias histórias, e uma delas que mais me chamou a atenção foi uma seguinte história sobre dois jovens. E o pai deles era um rei. E esses dois jovens tinham que apresentar uma prova de que um soldado já nascia soldado, ou ele se formava soldado. Essa história, para quem quiser estar procurando este livro, chama Deus na Tormenta, é o melhor livro de todos para ler. Conta tudo sobre, se não me falha a memória, Paulo. E é umas histórias que tem lá dentro que é lindo de ver como Deus usa as pessoas para nos surpreender. Mostra que a única prova é que Deus existe. Você gostando ou não gostando, Deus existe. Ah, mas irmã Pamela, quem escreveu a Bíblia foi o homem. Quem diz que a ciência existe também foi o homem. Ah, mas quem escreveu sobre Gênesis, Apocalipse, foi um homem. Mas quem disse que nós veio do macaco também foi o homem. Me prova que Deus está mentindo e que Deus não existe. Mas enquanto você não tem essa prova, eu te garanto que não tem outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara para os irmãos. Não existe um outro Deus a não ser o nosso Deus. Não existe um outro nome a não ser Deus. Não existe outro Senhor a não ser Deus. Não acredita em você me dizer que Deus existe, não existe. Porque isso foi o que os faraó inventou. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que praticamente cada história bíblica tinha um Deus. Que cada pessoa acreditava. Podemos dizer o Deus Baú, se não falar a memória. Isso era um Deus. Então, enquanto você não acreditar em Deus, não faz sentido ele estar na tua vida. Quando a gente realmente entregar o nosso coração a Deus e falar, Senhor, não tem outra pessoa que nós queremos acreditar, você vai ver que há um Deus na tua vida e que Ele faz mudanças. E que aquele filho, aquele esposo, aquela esposa, aquele neto, aquela neta que você tem pedido por um milagre, vai chegar. Outra coisa importante é as pessoas duvidarem. Eu fico indignada como as pessoas duvidam de Deus. Ah, mas e se ele não fazer tal milagre? Não é e se ele fazer. Não coloco o se como se fosse algo bom. Para vocês que não sabem, a palavra se é algo de dúvida. E na Bíblia vai dizer que nós não podemos ter dúvidas que Deus opera o milagre. É você acreditar e ter fé que naquele milagre vai acontecer. É você olhar e ver o milagre acontecendo sem colocar o si no meio. Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Ele foi ontem o mesmo, hoje e será eternamente. Quem mudou foi o ser humano. Porque naquela época de Moisés, de Abraão, as pessoas tinham uma fé enorme. As pessoas tinham uma fé sobrenatural. Hoje em dia as pessoas têm uma fé super pequena. É por isso que Deus ele não opera mais milagre como Ele operava antigamente. Porque as pessoas decidiram então colocar o si no meio.
E não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus opera, não é assim que Deus vai cumprir na tua vida. E pra terminar a história aqui com vocês, porque eu tô com um pouco o nariz entupido já, o irmão dele fica um pouco triste de ver que o pai dele aceitou ele de volta facilmente. E o pai dele simplesmente disse: tudo que eu tenho é seu. Mas temos que nos alegrarmos do seu irmão ter voltado para nós. Porque é lindo quando a gente vê que tem muita gente que volta para a presença do Senhor. E eu creio que o céu faz festa muito mais. Eu creio que o céu faz mais festa de quando uma pessoa volta do que uma pessoa que vem sem nunca ter saído. Mas eu creio que é lindo quando nós que somos da igreja vemos alguém se converter. Então eu quero que você saiba que Deus ele tem um propósito na tua vida. Deus ele te escolheu para fazer o sobrenatural. Acredite. Deixa Deus trabalhar na tua vida. E sempre esteja orando, buscando, jejuando e lendo a palavra. Porque usando essas 4 coisas, você vai ver que as 4 coisas valeram por uma, que é o milagre. Amém? Foi só essas palavras que Deus me deu. Que o Espírito Santo venha falar fortemente na vida de vocês. Quero já sim estar fazendo um agradecimento a cada irmão. Peço que ninguém saia, que nós estaremos orando em favor de cada um de vocês. Se vocês tiverem algum pedido especial de oração, eu peço que vocês comentem aqui embaixo, para nós estarmos assim orando em favor de vocês amanhã, às 23 horas, no Facebook Gerson Luiz e no Facebook Não Sigam Salve. Então você é nosso convidado para estar aqui conosco amanhã às 23 horas. Amém? Quero agradecer o Davi, que nos acompanhou, que Deus abençoe fortemente a sua vida e toda a sua família. Também a Sônia Bueno, que Deus venha abençoar fortemente a sua vida. Se não me falha a memória, eu acho que ela é avó do Davi, né? Se não for, perdão. Mas seja bem-vinda aqui, que Deus abençoe fortemente a sua vida. Também tem a Deise Santos, que nos acompanhou. Deus te abençoe, Deise. Estamos com saudade de vocês aqui em Campinas. Também quero assim agradecer ao Bruno Santos, que nos acompanhou. Que Deus também venha abençoar fortemente a sua vida. Também o José Severino, que Deus também venha abençoar fortemente a vida de vocês. O Levita Denilson também, que Deus venha abençoar fortemente a vida de você, toda a sua família. O Alexandre do Carmo também, que Deus venha abençoar fortemente a vida de você. Também sim quero estar agradecendo a Ana Paula também, que Deus venha abençoar fortemente a sua vida. Também a Dalva Pereira, que nos acompanhou, que Deus venha abençoar fortemente a tua vida, minha serva. Cada vez mais Deus venha te usar. Também a Claudinei Rafael, que Deus também venha abençoar fortemente a sua vida. E também Jason, também, que Deus venha abençoar fortemente a sua vida. Wesley também, que Deus venha abençoar fortemente a sua vida. O Alves Neto também, que Deus venha abençoar fortemente a sua vida. Também quero anunciar para vocês que hoje o Davi estará fazendo uma campanha lá no Facebook dele. Você é nosso convidado especial para estar conosco lá no Facebook dele, Davi Mihai. Ele está comentando aqui embaixo na live para estar lá participando. Vou postar também o Facebook dele para vocês estar lá seguindo ele lá no Facebook dele às 10 horas da noite, tá? Então não perca a oração dele aí, que é muito bom a gente agora nos santificar na presença do Senhor, porque Jesus está à porta e Ele está voltando para buscar a tua noiva. Então seja a noiva escolhida dele. Força aí na oração, no jejum. Esteja lá conosco às 10 horas da noite pelo Facebook Davi Mihai, tá? Então você está aí conosco aí às 10 horas da noite. Amém? Então essa foi a nossa programação. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.